8h21 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, ao vivo, né, para você que está ligado aqui na Folha FM do grupo Folha da Manhã de Comunicação, no Face, no YouTube também. Já voltamos lá no YouTube, no Face, pode interagir com a gente ali, pode dar lá o seu placar de Brasil e Noruega, Brasil de Vini Júnior e Noruega de Haaland, pelas oitavas de final. Brasil segue e vai adiante na competição? Como é que fica? No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e Coagro, a cooperativa dos produtores de canas da região. Nós voltamos com o Folha no Ar e hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, e jornalista, e com o Everton Luna, também jornalista e repórter de política do jornal Folha da Manhã. Estamos aqui falando sobre política, eleições, e agora a gente fala sobre futebol. Brasil de Vini Júnior, Noruega de Haaland, pelas oitavas de final, domingo, 5 da tarde. Chegamos até aqui, Aloysio. E agora? Cara, essa Copa tá muito legal, porque ela tá do tipo assim, eu nunca vi, tô falando que ele nunca jogou, só uma opinião minha pessoal, não tinha visto Vini Júnior jogar tão bem na seleção brasileira como ele está nessa Copa. E de um outro lado, para falar em protagonismo, aí pode falar do Haaland, pode falar do Harry Kane, pode falar do Messi, que aí devemos colocar o cara lá em cima. Mas assim, de protagonismo, o que esse tartaruga dos infernos faz com aquela bola? Eu não consigo entender, cara. O cara joga muito, o tal de Mbappé, que o apelido dele é Tartaruga, né? E que parece mesmo com aquelas tartarugas ninja lá, aquele negócio. Enfim, ô Aloysio, chegamos até aqui. E agora, meu camarada, vamos para dentro da Noruega? Como é que é? Tem um histórico de que nós nunca ganhamos da Noruega. 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Na de 98, perdemos dentro da Copa do Mundo para a Noruega. E aí, Aloysio? Rapaz, e aí... Essa solução para isso, eu jogava na loteria, não estava aqui no programa. Eu acho que a Noruega, assim, é um bom time, tem um ataque muito bom. O ataque da Noruega é muito bom. O ataque da Noruega é fora da curva, né? E não é só o Haaland, não. O Haaland é uma máquina de fazer gol. Vai fazer aqui, como você diz, uma série de Netflix sobre Haaland, né? É um jogador muito alto, né? 1,95 m, muito forte, pesa 100 quilos, praticamente 100 quilos. E uma velocidade para um cara tão alto e tão forte que é impressionante. O jogo que a Noruega passou, né, contra Costa do Marfim, teve um lance no segundo tempo já, teve que ser muito alto, muito forte, bom cabeceador, ele ajuda muito a defesa também. É um atacante moderno, ele marca pressão, vão ter que ter muito cuidado com essa marcação-pressão nele. Ele fez um gol no Iraque, roubando bola de zagueiro, e quase fez um gol assim, foi Iraque, Noruega, França, quem era o quarto time do grupo, não vou lembrar agora, mas ele quase faz um gol no jogo seguinte, último jogo com a França, né, que ele bota o time em reserva, e ele ajuda muito na defesa também. Quer dizer, ele faz a marcação-pressão, rouba a bola, né? E essa diferença desses atacantes modernos de hoje para Romário, para o Ronaldo, que não marcavam ninguém, né? E ele jogando na defesa. Teve contra o Costa do Marfim, na 16 avos, no segundo tempo, esse lance, a Costa do Marfim no ataque, né? Buscando empate, estava ganhando de 1-0 ainda. O jogo vai 2-0, né? Ele faz o segundo gol, mas antes faz o segundo gol. A bola cruzada na área, ele tira de cabeça, a bola sobra, o Marfinense chuta, ele tira de pé, a bola vai pro ataque. Amigo, aquele maluco com 2 metros de altura e 100 quilos estava no ataque.
E corre pra caramba, entendeu? O que é normal num cara tão alto e tão grande, né? É a máquina de fazer gols, os números falam por ele. Os números falam por ele. Ele tem mais de um gol por jogo em média na seleção da Noruega e está junto com Harry Kane na vice-artilharia da Copa, atrás só de Messi e de Mbappé, né? Então é um cara assim, fora da curva. Deve ser o jogador hoje mais valioso do mundo hoje, né? Agora, não é um criador de jogada. Ele não é um Mbappé, por exemplo. Ele não é um Messi. Ele não é nem um Kane, que Kane tem essa coisa de sair da área e armar jogo. Ele não faz isso. A Haaland, ele marca pressão, ele ajuda na defesa, mas ele não cria jogada, né? Ele é aquele cara especialista mesmo. Ele é um grande finalizador. Grande finalizador. Ele faz gol tudo quanto é maneira. Ele tem um chute que ele dá, é parte do repertório dele. O Romário tinha um bico, né? O cara transformou bico naquela coisa de cara ruim de bola e coisa de craque. Ele tem uma jogada que ele bate, é um voleio de calcanhar. Um negócio meio maluco, né? Tenta imaginar um voleio de calcanhar. Ele pula assim e bate de calcanhar, assim, a parte externa do pé de lado na bola, com o pé de lado na bola. Ele já fez alguns gols assim. Não é igual o Bebeto, né? Não. O Bebeto dava aquele voleizinho. Bebeto voleio. Uhum. Clássico. Clássico. Ele não é um voleio, é como se fosse um voleio, mas a perna, em vez de ser junta numa perna da outra, a perna é separada da outra. É um sem pulo de calcanhar. É difícil. Só vendo a jogada. Agora, está longe de ser só o Haaland, né? Você tem o jogador da criação ali, é o Odegaard, né? Que é do Arsenal. Tem uma rixa também, a gente vai falar aqui da rixa de Gabriel Magalhães com o Haaland, mas tem uma rixa também do Odegaard com o Ancelotti. O Florentino Pérez, diretor do Real Madrid, presidente do Real Madrid, contratou o Odegaard e fez muita propaganda. E ele nunca teve uma chance com o Ancelotti. Ancelotti parece que criticou a contratação, né? O Odegaard hoje está no Arsenal, está bem no Arsenal, né? Mas é o cara da criação. Esse cara é o cara que cria as jogadas, né? E tem também um pouco mais atrás o cara que é o cérebro do time na saída de bola, que merece muita atenção, que é o Berg. Tem um Berg e o Berger. Falando do Berg com o G mudo, tá? É o cara que sai a bola da saída de bola. E o Odegaard é o cara que cria as jogadas. E tem dois pontas, né? O Solord, né? Que na verdade, o Solord, ele destaque no Real Madrid como centroavante. Só que, jogando com o Haaland não tem como ser centroavante, o cara tá na ponta direita, né? E tem um jogador muito interessante, que é o Antônio Nussa, né? Ponta esquerda, que fez um golaço, abriu o placar contra Costa Marfim, e é o único cara desse ataque que tem um drible. Que é aquela coisa, foi que é bom, mas cintura dura. Ele tem o drible. Até por ter ascendência, né? Ascendência africana, ele tem esse molejo, ele tem esse traquejo, né? E fez um golaço contra o Costa Marfim, um golaço tem que ser... Enfim, é um ataque muito bom. Começa com saída de bola com o Berg lá atrás, o Odegaard, homem que cria jogadas, Solord, ponta direita, que é um centroavante adaptado, porque não dá para jogar centroavante com o Haaland. Haaland dispensa maiores comentários, né? Basta acompanhar futebol para saber. E esse menino Nussa, que é um menino... Vai dar trabalho a Danilo, tá? Danilo do Flamengo, que vamos falar ainda que vai entrar no lugar do Paquetá, deve ser o Danilo do Santos. Né? Que era Botafogo, foi pro Santos. E tem o nome, sobrenome Santos, né? Mas que vai entrar no lugar de Paquetá, é isso que você fala, né? Danilo Santos. Danilo tá... Everton, não é? Cadê Everton? Tô aqui. Não, tô falando, é Danilo Santos que é o substituto imediato do Paquetá. Provavelmente.
Mas Pelo que eu li, tem uma disputa entre ele e Gabriel Martinelli. Mas, assim, eu acredito que entre o Danilo por conta do equilíbrio do meio de campo. O Danilo, por ser um jogador mais defensivo, que faz melhor o que eles chamam de box-to-box, que é o área-área, né? Então é um jogador que traz mais equilíbrio para o meio de campo. Se bem que na última entrevista coletiva após a vitória contra o Japão, Ancelotti falou que vê Martinelli jogar como 8, que ele tem as capacidades e as qualidades para jogar como um 8. Mas aí é coisa de técnico antigo, né? De técnico que sabe o que faz. E a gente não estamos aqui falando, né? E o Ancelotti, ele é marcado por essas mudanças. Ele, por exemplo, ele tira Kaká do meio de campo e bota Kaká de segundo atacante. Então ele tem esse histórico de fazer mudanças em posições de jogadores. Mas, alinhando o que a Luísa falou, a Noruega tem mais valências individuais que o Japão. Mas eu acho que no todo, num time, a Noruega é menos time que o Japão. De organização tática. O Japão era melhor taticamente. Só que a Noruega tem um atacante bestial. Um bestial de elogio, não como um besta ruim. Não, ele é um belíssimo atacante. Pode não ter todas as qualidades técnicas de futebol bonito, porque ele é meio desengonçadão, né? Ele, é um cara muito alto e um cara pesado, mas com um faro de gol apuradíssimo. Ele é a grande pedra no sapato para esse confronto. Além dos outros coadjuvantes, né? O Odegaard, o Berg, o Nusa. O Sorloth eu acho ele muito caneludo. Eu acho ele um caneludão, assim, que briga com a bola a todo momento. Mas o Haaland, ele é a principal preocupação no Brasil. Tem rolado nas redes sociais muitos cortes com as disputas entre ele e Gabriel Magalhães nos confrontos Arsenal e Manchester City. E assim, é de sair faísca. O brasileiro faz muito esforço para marcar ele, porque ele é muito forte, ele é muito rápido e vai ser um grande jogo, um grandíssimo jogo. Eu acho que o Brasil vai ter que se superar para poder aniquilar, mitigar o ataque norueguês, mas tem tudo para ser um bom jogo de futebol. Luiz, eu sinceramente, deixa eu dar minha opinião aqui sobre o Brasil e assim, nessa participação dessa Copa do Mundo. Cara, a gente fala de futebol, a gente conhece nada. Perto do Ancelotti eu não conheço nada. Mas é certo que é possível comentar até as obras prontas, né? Eu evito muito isso. Mas eu tenho batido numa tecla de que a base da seleção brasileira não vem dando certo desde o início, lá quando foi formada, 2014, né? Esse zagueiro nosso tem mais de 100 jogos pela seleção brasileira, Marquinhos. Mas ele é o melhor do mundo na posição dele, no time dele. Cara, mas na seleção a entrega é muito pouca, é muito ruim. Eu não vejo o Casemiro como titular da seleção hoje. Se foi no passado um grande meia, beleza. Hoje não tem condição mais. É caroneiro os erros que ele comete, inclusive de posicionamento, que eu acho muito básico. Eu acho básico que aqueles erros não deveriam acontecer, né? Se ele fosse de fato isso tudo. E tem ainda um outro detalhe, porque, olha só, o Rafinha saiu da seleção, infelizmente machucado, fiquei triste, eu acho que não é por aí, eu sou ser humano, eu sou cristão, então não tem essa história. Não, bem feito que ele se machucou e agora não, pelo amor de Deus. Infelizmente ele se machucou, mas, cara, ninguém fala de Rafinha, ninguém comenta de Rafinha, nenhum comentarista. Eu tenho acompanhado, os caras esqueceram. Por quê? Porque não fez falta. Você está igual o funcionário quando tira férias, o patrão depois de 30 dias, quando ele volta, você trabalha com a gente, né? E não fez falta, velho. Então, assim, por que agora a seleção brasileira
com esse time que está aí, que vem de Alisson, Marquinhos, o Paquetá, que infelizmente também se machucou, estamos discutindo aqui quem vai substituí-lo, e Casimiro, dando carona no meio de campo, e mais o Rafinha, que também saiu machucado. Eu não consigo ver a seleção evoluir. Nós evoluímos. Mas evoluir contra a Escócia? Mas Nogueira, cara, não acho que evoluímos. Se a gente pegasse o Marrocos, empatamos. Mas se a gente pegasse logo depois um outro europeu importante, se não grande, mas eu não consigo entender essa evolução da seleção. Eu não consigo ver melhoramos. Pode até considerar que melhoramos, nos achamos um pouco melhor. Mas contra a Escócia, não considero teste sério e importante para o Brasil. Já contra a Noruega, vai ser uma parada dura, não só pela qualidade da Noruega, mas mais pelas deficiências que nós vamos apresentar nesse jogo quando a gente for testado de verdade, principalmente ali naquela zaga. E aí, Aloysio, essa questão de protagonismo da Copa do Mundo. Eu não tinha visto o Vini Júnior jogar tão bem na seleção brasileira quanto ele está conseguindo jogar. Tanto é que o Japão fez a linha defensiva do Japão era 5-4-1, né? E o 4 na frente dos 5 bem curto, o espaçamento muito curto, ou seja, o Vini Júnior tinha 2 marcadores diretos, mas um na sobra. Então, anulou o Vini. Como que você vê esse protagonismo do Vini Júnior na seleção brasileira, meio que essa dependência dele, e aí ele também quase que faz um gol antológico, mérito para o goleiro do Japão, que fez um defesaço, e a gente, nesse confronto contra a Noruega, em que você acredita, qual é que vai ser o melhor esquema? Inclusive existe até a possibilidade de colocar Neymar num 30 minutos, né, com intensidade maior. Está se ventilando essa possibilidade pela imprensa, não pelo oficial, pelo treinador. Como é que você vê o que a gente precisa fazer, na sua visão, nesse time aí, para a gente partir para cima da Noruega de verdade? Porque na história, Luiz, que é com você, que conhece tudo de história, nós temos 4 jogos contra a Noruega, 2 empates e 2 derrotas para nós. Parece até que o scout está ao contrário, né? Como que você vê essa possibilidade do protagonismo de Vini Júnior e essa seleção contra a Noruega nesse momento que Vini Júnior está? Eu queria retomar algumas coisas. Vamos lá, Vini Júnior é o grande craque do Brasil, né? É o jogador, não decidiu contra o Japão, mas fez, como você lembra disso, quase faz um gol. Então, não é o Suzuki, goleiro japonês, desviou a bola com ponto de dedo para a trave, né? Ia ser um gol, assim, a gente lembrar pro resto da vida, e até dos gols mais bonitos da história do Brasil, marcado em Copa, né? Mas ele tá jogando muito bem, mas não é o único que tem jogado muito bem. Bruno Guimarães, eu acho que talvez seja... Bruno Guimarães já era, na era Ancelotti, o melhor jogador, o mais constante, e mantém isso. Bruno Guimarães está com 4 assistências, ele está perdendo, 5 assistências, ele está perdendo para o Lise, da França, que tem 6, né? Então é o segundo maior garçom até aqui da Copa, né? O outro que podia alcançar era um sueco, porque Suécia não fez gol, enfim, e contra a França, e ficou para trás. Ryan, que você falou que não fala de Rafinha, porque botaram o Ryan. Ele já está comendo a bola. O gol do 2-1, que sepulta o Japão, é uma roubada de bola de Ryan na direita, né? Uma roubada de bola de Ryan. De novo. A bola vai para Bruno Guimarães, que dá o Bruno Guimarães, aquele passe, Martinelli estava no meio de 2 japoneses, encaixotado.
Aí vem a inteligência do jogador, que faz diferença do jogador, do craque para o jogador normal. Ele finge que vai chutar. No que finge que vai chutar, o zagueiro está à esquerda de Martinelli, vai para botar o pé para bloquear. Abriu para o Martinelli. Ele cria um espaço fingindo que vai chutar. Ele toca Martinelli, mas veja bem, fração de segundo. Bruno Guimarães cheira o marcador da jogada de Martinelli, fingindo que vai chutar. Ele finge que vai chutar e tira o marcador. O cara vai para esticar a perna para tentar bloquear a bola, né? A trajetória da bola, né? Então, acho também que Matheus Cunha tem jogado bem, embora claramente no esquema de Ancelotti, que repete o que ele fez no Real Madrid, com o próprio Vini Júnior, Matheus Cunha seria sacrificado para Vini Júnior ter mais liberdade. Ele faz o falso 9, nesse falso 9 faz também um trabalho sujo de acompanhar a volta dos jogadores no contra-ataque. Vini Júnior está mais liberado disso, né? Vini Júnior, no máximo, acompanha o lateral. Acho que são 4 jogadores que têm jogado muito bem, né? Colocaria Vini Júnior, Bruno Guimarães, Ryan e Matheus Cunha, segundo. Tem jogado muito bem, né? Agora, acho que contra, já falamos aqui, o Gabriel vai ser muito importante, Marquinhos também, os dois laterais, Casemiro também tem que ter um papel muito importante contra esse ataque da Noruega. Não, do particular de Gabriel Magalhães e Haaland, mas são outros jogadores também, tem o Nussa, tem o Odegaard. Solote pode ser caneleiro, mas, porra, artilheiro da Atlético de Madrid, cara. Ninguém é artilheiro do terceiro time da Espanha. Pô, seu cara não sabia botar a bola para dentro. Tudo era caneleiro. Deu um título brasileiro ao Botafogo. Então, ser caneleiro, que é a coisa rara de ser caneleiro. Né? Eu não acho que ele não tem um refino técnico de um Romário, de um Ronaldo. Mas caneleiro, eu não acho que caneleiro mesmo. Posso falar? Eu acho A pergunta sobre o Vini Júnior, mas o que, Nogueira? Como é que o Brasil deve jogar? Peraí. O auge, desculpa. Não, posso falar? Antes de falar, repetir. Eu acho o Pedro, ex-Fluminense e atual Flamengo, caneleiro. Eu não acho. Não. Eu não gosto. Não. É a opinião minha, só posso? Não, essa tá errada. A tua opinião tem fato. Caneleiro ele não é. Cara, eu acho ele jogar feio. Ele não tem. Ele não. De passe. Eu não gosto do futebol. Eu posso estar errado, eu sei. Caneleiro ele não é, não. Eu não tenho compromisso com ele, mas eu não gosto do estilo de. Eu não acho refinado o estilo do Pedro. Então posso diminuir o caneleiro. Eu já acho ele elegante jogando bola. Caneleiro não dá passe de calcanhar, não dá assistência de calcanhar para gol, não é? Pode ser. Então, mas eu não acho ele tão refinado. Faz gol de cobertura no goleiro. Em espaço curto. Aquele quase com um lob de tênis. Dá elástico. Elástico, é verdade, drible de elástico. Eu também tô aqui falando de Casemiro, então eu devo estar muito errado. E Casemiro acaba de ser eleito aí como até agora a melhor pontuação o melhor jogador de defesa da Copa do Mundo. Aonde isso? Tá no G1. Casemiro assume liderança em ranking da FIFA de melhores jogadores de defesa na Copa. É claro que o ranking da FIFA está correto e eu estou errado. Eu e o resto, porque sinceramente eu não consigo ver esse Casemiro jogando bola na seleção. Eu não consigo. Por que ele manteve Casemiro com todo mundo querer tirar? Ele conhece Casemiro, treinou o Real Madrid. Casemiro não treme. Casemiro não afina quando erra. Danilo, naquele gol do Japão, erraram Danilo e erraram Casemiro. Nenhum dos dois tremeram. Erraram, sabiam que tinham errado e não tremeram. Bruno Guimarães também errou. O passe de Danilo para o Sano, o volante japonês fez o gol, o Sano pega a bola, Bruno Guimarães dá as costas para o passe, para receber a corrida. Os 3 caras que falharam no lance se superam. Danilo tem uma situação muito consistente, defensivamente ainda apoia o ataque, faz ultrapassagem com
Inclusive no lance que vai gerar o gol de Martinelli, antes de Ryan roubar a bola, quem estava triangulando com ele era o Danilo. Ali na direita. Né? Não tremer é um fato positivo, sim. O Danilo fez gol de empate. E Bruno Guimarães também falhou no lance, deu passo para mais um gol. Não tremer. O problema é que eles vão continuar errando. Essa é a minha implicância. E você está correto. Qual foram os 2 gols que a gente tomou? Vamos lá. Marrocos e Japão. Onde foram os gols? Lado direito do Brasil. O Brasil tem um problema no lado direito. Não é à toa, no lado direito. E Paquetá não conseguiu suprir. É contento. O lance que gera o gol do Marrocos foi um erro de Paquetá. Um pouco mais adiantado, foi na intermediária ofensiva. O lance que gera o gol do Japão é no meio de campo, na parte defensiva do meio de campo, os 2 na direita. Né? Ali se deram os 2 gols que eles tomou. Se fizer isso com o Haaland, com o Odegaard e tal, entendeu? Não é. Copa é o jogo de quem erra menos, entendeu? É o jogo de quem erra menos. E acho que Danilo vai ser a opção por conta disso, para tentar fechar ali um pouco sobretudo aquele setor direito do Brasil, né? Porque box to box, Danilo mas Bruno Guimarães também é box to box. Quem não é Casemiro, que é plantadão ali, né? Box to box é o cara que vai box to box avança por zona, né? Avança e recua por zona, né? Então eu não sei, cara. Olha só, todos os brasileiros foram para o primeiro e segundo tempo pedindo para Casemiro tirar Casemiro, até porque tinha amarelo. O velho manteve Casemiro empatou. Todos os brasileiros pediam, os Neymar Zete pediam Neymar, e os não Neymar Zete pediam Luiz Henrique. Luiz Henrique não, Luiz Henrique. Foi Botafogo, tá no Zenit. Ele bota Martinelli. Quem fez os gols? Casemiro e Martinelli. Ou seja, cara, sinceramente, depois de Tele Santana, o maior técnico da seleção brasileira que eu vi. Depois de Tele. Só um minuto, Nogueira. E isso, para mim, é a diferença das últimas Copas. Ele é o diferencial que o Brasil tem em relação às outras seleções. Ele é hoje ele, Guardiola, tá ali no top melhores técnicos do mundo. Ele já estava antes, né? Mas agora ele está do clube para a seleção. Porque, cara, e aí, assim, tomara que ele continue tendo esse brilho do seu talento. Pelo amor de Deus, não vou torcer contra e não torço contra, eu torço para a seleção. Agora, eu fico, sinceramente, extremamente preocupado, porque até aqui eu não considero grandes, e coloco o Marrocos também. Marrocos é um grande time, bom, beleza. Mas na hora da camisa, amigo, pesa para o nosso lado. Noruega é um bom time? Tem os seus talentos? Tem. Mas na hora da camisa pesa para o nosso lado. Se bem que contra a Noruega nunca pesou, né? Então, assim, eu fico pensando nessa possibilidade. Fala. Ele dá depois, na coletiva de ontem, Ancelotti falou: é 100% certo que eu não sou um gênio, mas é 100% certo que eu não sou um tonto. Não, cara, eu não sou... A Mônica Bergamo entrevistou ele, perguntou se ele reza antes do jogo, falou: rezo católico, italiano, né? Sou católico e rezo, mas acho que Deus tem coisas mais importantes para se ocupar. Não, ele é fantástico. Cara, olha só, a teimosia dele com o time, você falou em Tele Santana, eu me lembra de Jô Soares? Bota a ponta, Tele! Bota a ponta, Tele! Rapaz, era um inferno aquilo. Que a gente, inclusive com o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho voando, né? Campeão do mundo 81, não foi? Com 83. 83, e foi depois. Primeiro foi Nunes, né? Cara, assim... A direita do Flamengo 81 era Tita. Era Tita.
E atacante Nunes, Mas assim, o que eu... Silico. E o do Grêmio, de T3, era Mário Sérgio, Renato... O travante não vou lembrar não, cara. Também me puxaram demais pela memória. A única coisa é a teimosia, eu não sei. E aí eu volto a repetir como eu dizia. Vocês consideram o Marrocos um timão, uma seleção extraordinária? Não, é uma seleção boa, importante. Você considera uma favorita ao título? Acho que hoje é um time de primeira prateleira. Eu acho que hoje, assim, não, vamos botar primeira prateleira. Vamos botar França, Argentina, talvez Espanha. Depois desse então, jogo. Na segunda, a prateleira que está o Brasil, hoje está o Marrocos. Eu acho que a Espanha não está nessa primeira prateleira, não. Ela está mais na prateleira do Brasil e Marrocos do que da França. Depois dos jogos dessa Copa, eu também analiso dessa forma. Ela é o único time que derrotou 2 vezes esse time da França, tá? Tem isso. Inclusive na Super Euro. Eu vi isso aqui também. Inclusive o próprio Amal tirou essa onda. Um repórter espanhol perguntando entrevistando ele e Nico Cruz. Williams. Nico Williams, perdão, obrigado. Nico Williams. Pô, a França está melhor que a gente? Não, acho que está melhor que a gente, não. Então, mas os atacantes deles, eu viro para o cara, e eu e Nico Williams, sabe o quê? São fora de série, não? E falou, jogamos 2 vezes, ganhamos as 2. E aí, então, colocando a França na mesma prateleira nossa, perdão, a França, coitada da França, Marrocos, né? Marrocos, sim. Então, aí você fala, passamos pro Marrocos? Não conseguimos passar pro Marrocos. Eu acho assim, a gente passou, a gente não morreu jogando pior contra um belo time, tecnicamente falando, é um time assim, veja bem, tem características. A Noruega é um time taticamente brilhante, não, tem falhas, tem muito espaço na defesa. Sobretudo ali, os zagueiros são lentos e no espaço dos zagueiros e dos laterais. Eu acho que é onde Vini Júnior e Ryan podem se criar, né? Esses zagueiros laterais. É ali que tá o abrir esse jogo. Não tenha dúvida, a Noruega não vai partir de peito aberto pro Brasil, não. Vai jogar em contra-ataque. E tem um contra-ataque, pelo amor de Deus, tem um contra-ataque para botar medo de qualquer seleção do mundo, tem na França. O time que ganhou de 4-1 da França, perdeu por 4-1 para a França, foi time reserva da Noruega, não foi titular, não. Então, a Noruega não é um time brilhante. Taticamente, ele tem um ataque brilhante, mas não é brilhante taticamente. Eu acho que o Marrocos é um time individualmente e em termos táticos muito bom. Eu acho que o Japão, taticamente, sinceramente, eu acho que nem a França que para. Em termos de um plano de jogo. O que é o jogo? Qual é o papel de cada um desses 11 jogadores nesse plano de jogo? A engrenagem do Japão, enquanto equipe, o afinamento que o Japão tem, acho que nenhum outro time tem. Como time, o Japão é individualidade. Chega para individualidade, não tem individualidade para definir. As que tinha, perdeu hoje da Copa. Minamino, atacante titular que fez um dos 3 gols contra o brasileiro, não. Já falei tudo igual. Minamino foi um dos caras que fez os 3 gols no Brasil em outubro, que eles viraram dele. Não. Tá dando erro. Everton. Eu pedi Everton aqui, agora sim, beleza. Ai, meu Deus, não fugiu o nome dele agora, que era o capitão e o maestro deles. Me toma. Não, volante deles Endo. Já estava todo desfalcado, entendeu? Como o Brasil também. O Brasil perdeu Wesley, perdeu Estevão. Agora o Brasil perde o Estevão e ganha o Ryan. O Japão perde Endo, ganha quem? Entendeu? A diferença é essa, entendeu?
Agora, desculpa. Acho o Marrocos, sim, é um time grande hoje do futebol mundial. Se estiver abaixo, está abaixo desses três. Se estiver abaixo, não está. Esses três aí, França, Argentina e talvez Espanha, como o Brasil está. Entendeu? Como o Brasil está. Marrocos é um time que jogou bem melhor que o Brasil e só empatou por sorte nossa, porque Vini Júnior achou um gol. Enquanto a Holanda não ganhou no tempo normal por azar, porque o goleiro holandês pegou até pensamento. Entendeu? Então, o Marrocos jogou contra dois grandes do futebol mundial e perdeu para os dois. E, sinceramente, botou bola nos dois, Marrocos. Os 35 minutos iniciais do Marrocos do Brasil, pô, foi um massacre. Avassalador. Massacre. Mas eu vejo um negócio de... Tem dois laterais muito bons, tem um menino novo, volante muito bom, tem um Ruiz que é muito bom, meia de ligação. É um belo time, cara. É um belo time. Sim. O atacante assinou com o Bayern de Munique. É um grande time. Mas eu acho que eles exploram mais as nossas deficiências do que as qualidades deles. Eu não entendo isso. E assim, eu vou repetir aqui. Você olhar para o copo pela metade, você vê meio. Eu estou meio focado nisso, eu estou meio focado no vazio. Desculpa a questão de foco. Eu acho que eu estou meio focado no vazio. Pode ser, cara, não temos compromisso com erro. Eu posso errar e voltar. Agora, o que eu queria era entender esse processo. E não, eu volto aqui, se vocês se lembrarem aí, no retrospecto para a contratação do novo técnico da seleção, o Ancelotti, nós testamos todos os técnicos que a gente tinha aqui no Brasil. Ninguém deu certo. Foi falar até que aquele menino era técnico, do Fluminense. Foi parar na seleção, coitado. Tomamos sufoco. Mas assim, cara, o Diniz tem tudo para ser um grande técnico, seguramente. E revelou Bruno Magalhães no Audax. Tem tudo para ser um grande técnico. E revelou o Ryan no Vasco. Estou falando, foi a última revelação. Tem tudo para ser um grande técnico. Precisa ter outras opções. Ele precisa criar bagagem, casca, como disse aqui a menina essa semana. Mas o que eu quero entender é que o caso do Rafinha é clássico. Ninguém fala de Rafinha. Se tirar Casimiro, ele não vai fazer falta pra gente na seleção brasileira. É isso que eu queria que vocês entendessem. E eu prefiro muito perder com o Ryan tentando acertar, porque você lembrou muito bem, Aloysio. A jogada começou com o Endrick no gol do Brasil contra o Japão. Endrick perdeu a bola e já tinha parado de correr. O Ryan não parou de correr, correu atrás de novo, assim como foi o primeiro e o segundo gol, que foi inclusive anulado pelo juiz no jogo contra a Escócia. 2 roubadas de bola do Ryan. Não é a primeira vez que ele faz isso nessa Copa. Então eu prefiro perder com o Ryan no ataque do que ficar pelejando com o Rafinha, que não dá certo nessa seleção há 38, 40 jogos. Então, assim, é isso que eu queria que vocês entendessem o meu pensamento. Não concordar comigo, não é para isso. É só entender o meu pensamento do que eu vejo na seleção, do esquema dos jogadores antigos que não deram certo, para dar certo agora. É isso que eu falo. Mas, Nogueira, por exemplo, Ancelotti está há 7 meses. Não é nada de tempo para que você teste, que você observe. Então ele pegou peças que ele já trabalhou, como Casimiro, como Danilo, e falou assim: eu vou abraçar esses caras aqui, porque pelo menos eu sei do que eu posso cobrar deles. Concordo com você. E o campeonato é de tiro curto. Um jogador menos experiente que o Casimiro não falharia e depois se restabeleceria no jogo, por exemplo. Seria difícil, sentiria o peso. Então, assim, ele abraçou o que ele tinha de confiança. Não, e só faltou falar, desculpa, eu fiquei te interrompendo aqui, que eu fiquei ansioso. E só faltou dizer que nós, e não precisava dizer, mas nós estamos na pior safra de jogadores brasileiros. A França vive hoje o que nós vivemos na década de 90, início dos anos 2000. 94 tetra, 98 também com a boa seleção, 2002 penta. A França vive 2018
2022 e vive agora 2026. Coincidentemente, 3 Copas do Mundo também, com belíssimas estrelas. Acho assim, se houvesse um deus do futebol, como a gente fala aí, né? Sempre os deuses do futebol. Mas o futebol é cíclico. Foi a gente, depois teve a Espanha, a Alemanha, França, a Argentina. A Itália nem está na Copa do Mundo. Não, a Itália é um espectro do que já foi, né? Infelizmente. Faz falta na seleção. Na Copa, né? Tive a Espanha. A Espanha na Itália. Faz. Seguramente. Sua conexão tá dando um reverb aí. Você mantenha fechado aí, por gentileza. Aqui, vamos puxar para o fechamento? Vocês querem arriscar placar? Eu não arriscar placar é chutar no vento, não sei, mas o povo gosta de ouvir assim um placar, gosta de ouvir, mas eu acho que o Brasil vai ter dificuldade grande para ganhar da Noruega. Vai ter dificuldade. E assim, não vejo o Brasil vencendo esse jogo não só com placar apertado, não. É placar de tipo 2-1, 3-2, vai ser nesse nível aí. A Noruega, Luiz, acertou muito quando ele disse aqui, ó, o teu negócio, os caras não vão partir para cima e abrir contra a gente, não. Mas, em compensação, se for preciso partir para cima e abrir né, contra-atacar, é um perigo com todo o contexto que a gente já apresentou aqui. Você, meu caro Aloysio, arriscar, você não gosta também de arriscar placar, mas você quer arriscar placar, quer comentar essa possibilidade de Brasil classificar nos 90, o que você acha desse jogo contra a Noruega? Rapaz, é um risco meio vencedor desse jogo. Eu acho que o Brasil tem, se eu fosse quantificar, eu diria que o Brasil e o Japão era 55-45 para o Brasil. E deu mais ou menos parecido no placar do jogo. Acho que esse jogo é disso para uns 60-40 para o Brasil. Mas placar não arrisco não, até porque tem a questão da escrita, né, que está com eles. Com quatro jogos, 2 empates, 2 vitórias deles. Uma dessas vitórias na Copa do Mundo, nunca vi que a gente cruzou a Copa do Mundo, em 98, eu lembro bem desse jogo. Eu fiz esse jogo, eu estava 1-1, e eles tinham um centroavante também, que na época não tão bom quanto o Haaland, mas que naquela época também fez uma boa Copa. Torre Andréa Flor. É um cara grandalhão também, alto, só que magro, diferente do Haaland, magro, né? Tipo um Jardel, assim, digamos, um Jardel norueguês. Bom jogador, técnico. E teve um pênalti que o juiz marcou, naquela época tinha menos câmera do que tem hoje, né? Todo mundo, não foi pênalti, nenhuma câmera mostrava o ângulo de ter dado pênalti. E aí eu me lembro muito disso, André Kfouri, começando o filho do Kfouri, né? Hoje está consagrado, o filho. Bancou nas pênaltis, foi pênalti, eu vi, eu estava até do gol, o Jurumbano puxou a camisa do Flor. E arruma uma foto atrás do gol, que é o único, é claro, o Jurumbano puxando a camisa de Torre Andréa Flor, a lá no Baiano, né? E faz o pênalti com o qual a Noruega vence a gente, né, no 98. Essa analogia é essa mesmo. A França hoje é o que o Brasil foi. Em 98, você não falou, o Brasil foi vice-campeão, perdeu para a França, né? O Brasil perdeu esse jogo para a Noruega. O Brasil nunca, quando perdeu um jogo, ele foi campeão. Isso é uma coisa que, nos 5 títulos nossos, a gente perde no jogo, a gente não chega ao título, né? E você vê que ali a gente chegou à final e não levou, em 98. O Brasil chegou à final em 94, 98 e 2002 ganhou 2 e levou 1. Só destacaria que a França, em 2018, foi campeã, foi semi-campeã, vice-campeã em 2022, mas calma, não chegamos à final ainda. Se é um favorito nessa Copa é a França, mas não chegamos à final ainda, né? Então, acho que eles deram sorte, porque se passa a Alemanha, a escrita da Alemanha podia pesar contra a França. A escrita. A Alemanha tem escrita favorável, a França em guerra e futebol.
Os dois se cruzam. Mas cara, tem coisa que é cultural, bicho. Brasil e Uruguai. O que explica Brasil e Uruguai hoje? Cruzam os dois em jogo duro. Mas é um time muito melhor que o Uruguai. É tradição, conflito de fronteira. O Uruguai foi Brasil. Então, a França vem de Franco. Franco é a tribo germânica, né? Como diria Paulo Francis, os franceses são alemães que aprenderam a cozinhar. Mas, enfim, eu acho que... mas agora, lembrando esse exemplo que você puxou aí, o Brasil foi campeão em 94, vice em 98, campeão em 2002, você está falando do acaso aí, que foi acaso que é fato, que escalou o Rafinha. Né? Foi o acaso, naquela Copa 94, o Brasil se notabilizou, o primeiro Brasil que foi campeão, além de ter muita virtude no ataque, virtude na defesa. Cada defesa foi escalada por contusão. Aldair Marcos Santos. Aldair é o maior zagueiro brasileiro que eu vou jogar. Ele foi escalado por contusão. Aldair era reserva do reserva. O titular, duplo titular, era Moza e Ricardo Gomes. Os dois se machucam. E depois o Ricardo Rocha, que fica na seleção porque contava piada, né? Animava o grupo. Aquela seleção, a zaga muito consistente do Brasil 94 foi fundamental, porque ele título, todo mundo fala, tinha um bom ataque, mas também tinha uma grande defesa. A zaga titular, que é o piloto da defesa, foi escalada por contusão em 94. Então não é nada fora da curva, não, né? Faz parte do nosso histórico, entendeu? Agora, acho que o Brasil, se ganhar da Noruega, vamos jogar jogo, né? Se ganhar da Noruega e se pegar do outro lado a Argentina e se conseguir aí, clássico, a Argentina é mais time, Messi é um gênio, Messi está no mesmo patamar só de Pelé, no mesmo partida só de Pelé. Uns dois, depois tem o resto. Mbappé está chegando com força para também integrar essa prateleira, é um fato, em Copa do Mundo não dá para negar. Embora em clube, diferente de Messi e de Pelé, tem muito a provar em clube ainda, muito a provar em clube ainda, né? Conseguiu ganhar nem na Liga, Champions nunca chegou nem a final de Champions, entendeu? Então tem muito que provar em clube ainda, diferente de Pelé e Messi, que se fizeram primeiro nos clubes na seleção, né? Se bem que Pelé foi simultâneo, né? Pelé foi em 58, Pelé estreou no Santos em 57, quase simultâneo Pelé. Mas eu acho que o Brasil, assim, o Brasil ele vem crescendo na competição, que é o ideal para uma Copa do Mundo. É o ideal para a Copa do Mundo. E eu acho que eu tô com o Ibrahimovic, que foi um grande atacante, aposentaram cedo demais as 5 estrelas do Brasil, e ninguém tem as 5 estrelas à toa. Se não fosse 5 estrelas, e se não fosse... Aí que tá. Nós temos 5 estrelas na camisa e temos o único técnico que tem 5 Champions. Na história, só tem o Brasil, que tem 5 títulos de Copa do Mundo, e na história só tem um treinador que tem 5 Champions, que é Carlo Ancelotti. Essa junção do peso de um e peso do outro está levando o Brasil. Se não fosse o peso de um e peso do outro, nós teríamos perdido para o Marrocos. Se não fosse a junção do peso de um com o peso do outro, teríamos perdido para o Japão ou disputado na loteria dos pênaltis a vaga, né? Eu acho que essa junção das 5 estrelas do Brasil com as 5 orelhudas, como chamam cada alça da taça, a Champions de Ancelotti, é que fazem o Brasil um adversário a ser respeitado, no mínimo a ser respeitado. E ninguém tem isso, só nós temos. Só nós temos a camisa, só nós temos um técnico com 5 Champions, só nós. Mas ninguém tem. Ninguém chega nem perto disso. Vai pro corte essa. Boa, gostei. Pelo menos na minha opinião. Cara, aqui, vamos lá, ô Everton, vamos partir pro encerramento aí. E ver o que você vai querer também opinar nessa questão de placar. Você já é mais solto aí com o negócio de comentário, você vai direto, manda lá logo da vez. Oi. É festivo.
Efetivo. É efetivo. É efetivo, efetivo. É de fazer o cara da cambalhota e tudo mais. É uma farra. Me fala. É do espírito vampeta. A cambalhota na rampa de Fernando Henrique. Boa. Vampeta também aqui pra nós. Você viu ele falando minha rampa? Minha rampa. Vampeta nem titular era naquela Copa do Mundo. Não. Você sabe que ele é o maior resenha das redes hoje, já passou de 1 milhão de seguidores. E é o maior resenha hoje das redes, é Vampeta. E ele fala que ele é o único que fala, mas que todos os outros fazem a mesma coisa que ele. Não torce para o Brasil ser hexa, porque vão esquecer eles. É uma figura, cara. Você não estava naquele time, você não precisa torcer contra. Ah, não. Agora, ó, aqui, justiça seja feita, né? Vamos falar a verdade. Que fase ruim. Você já pensou? Qual foi a seleção que você falou? Você tinha uma seleção só na zaga. Você falou que Márcio Santos e Mose. Quem viu Mose jogar bola? Everton não viu? Everton é criança. Eu sou jovem. Você é jovem. Você tá rodando sem óleo há muito tempo, tá? Queimando. Você lembrou agora, cara? Você lembrou agora que eu tinha. Barbosa Lima. Fiote. Você foi da facão, Fiote? Aqui, que seleção. Aí você tinha. Aí sai Ricardo Rocha. Olha que espetáculo de zagueiro, cara. E aí, no final, quem foi o titular daquela competição não foi Mose nem Márcio Santos. Não, foi Márcio Santos. Márcio Santos ficou, né? Mas assim, cara, olha que fartura de jogadores que a gente tinha. Hoje precisa tirar. Sei lá. Mas isso aí eu defendo vocês aí no ponto de vista. Defendo não, eu concordo com vocês no ponto de vista de que Ancelotti é de fato o cara certo para estar ali. Tudo bem. Só ainda tenho algumas pendências com ele de algumas. Acho que não sentiríamos falta de Marquinhos, e nem estamos falando tanto de Marquinhos, porque a seleção não foi testada de verdade. A hora que for, você vai concordar comigo. Tomara que não. Everton, fecha aí com o placar, fecha aí com a sua parcial, com o Brasil passando ou não pela Noruega. Cara, vai ser um jogo muito difícil. Muito, muito difícil. Vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo, como a Luísa falou, que eu também acredito que vai ser. A Noruega vai se fechar, vai estacionar o ônibus na frente da zaga, não vai dar o espaço que o Vinícius Júnior poderia ter caso eles atacassem. Cara, vai ser muito difícil. Muito difícil. Dito isto, 2-0 Brasil. A 0? É 0? Mentira. 2-1 Brasil. De novo. Rapaz, uma coisa eu vou falar sobre o placar. A gente tem que fazer no mínimo de 2 gols, o ideal seriam 3 ou 4. Porque Raul vai fazer 1 ou 2. Raul vai fazer gol? Vai fazer gol. Então, para a gente ganhar, tem que fazer no mínimo 2. Vamos esperar que amanhã não esteja um dia de hat-trick, aí ferrou, tem que fazer 4. Raul de Brincado vai fazer gol. Ele vai fazer gol. É fato. É fato numa época que não aconteceu ainda, né? Mas assim. É fato que eu digo. Ele tem mais de um gol por jogo na seleção e na Copa. A média dele na seleção na Noruega e na Copa é mais de um gol por jogo. Entendeu? Então Ele tá com 4 gols também, não tá? Tá com 4. 5, né? 5? Tá junto com o Kane. Isso. Desculpa, tirando um gol do cara. Então, Mas o que eu falei antes, eu continuo reafirmando. A nossa diferença está no banco de reservas. Está em Carlo Ancelotti poder pensar o que a gente não pensa, fazer o que a gente não espera e ganhar o jogo que a gente achou que estava perdido. Achou que o Brasil não iria sair do buraco. E o Brasil voltou para o segundo tempo dominante e conseguiu o resultado. Aos trancos e barrancos, sim. Como ele ganhou 3 Champions no Real Madrid. Se eu não me engano, 3.
Real Madrid tem vários confrontos, Real Madrid e Manchester City contra Pep Guardiola. O Manchester City, bola no ouvido. Jogo perfeito, o Real Madrid aos trancos e barrancos, com Vinícius Júnior, resolvia as partidas. Então, a minha fé é depositada nesse combo. Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior e a experiência dele em levar times a avançar no mata-mata. Tá certo, então. Gente, aqui, muito obrigado. São 9h16. Valeu por hoje, meu caro Aloysio. Oi. Para acabar? Para acabar. Fala. Desejo sorte a vocês. Eu vou estar afastado. Tá. Eu volto no primeiro. Sorte, sucesso aí. A vocês, ao ouvinte, telespectador. Eu trabalho hoje, depois de hoje vou me afastar, porque tem que ver algumas coisas para antes de viajar. E volto na primeira semana de agosto. Ao final dela, talvez, no meio final da primeira semana de agosto. Tá bom? Desejar sorte aí, sucesso a vocês, Marcelo, Beto. Já tô sabendo. Do Folha FM, Marco, Cristiano, Igor, né, enfim, Júlio. E, sobretudo, ao ouvinte, telespectador que nos acompanha com todo carinho e atenção. E tem uma pergunta aqui de política que me fez aqui o Sebastião Campista, de São Francisco. Ele fala que, assim como o presidente Lula, ex-presidente, assim como o Lula, quando ex-presidente, manteve sua base. Não é primeiro presidente, na verdade, né? Assim como o presidente Lula manteve sua base, se elegeu mesmo após o Pacto Mensalão, o senador Flávio Bolsonaro demonstra resiliência nas pesquisas diante das denúncias envolvendo o Banco Master. Qual é o verdadeiro teflon por trás dessa blindagem eleitoral? Estamos diante de uma normalização da corrupção institucional ou a polarização de identidade tornou o eleitor imune aos escândalos ao seu próprio campo político? Eu acho que, realmente, a polarização... O próprio Trump falou isso, né, num discurso. Você dá um tiro na cara de alguém que está avenida, você não vai perder um voto por conta disso. A polarização, quem é Lula, assim, lulista mesmo, e quem é bolsonarista, se aparecer um vídeo de Lula matando uma criança, ou de Bolsonaro matando uma criança, vai culpar a criança. Né? É um negócio assim, realmente virou um comportamento de seita. Né? Mas o que define a eleição, e nesse ponto a gente parece ter com os Estados Unidos, né? Tanto lá quanto aqui, só aqueles que pendulam. Lá são swing states, né? Estados pêndulo, né? Michigan, Wisconsin, né? Esses estados que agora são democratas e agora são republicanos. E aqui é o centro que pendula, o eleitor de centro que pendula entre direita e esquerda, né? E eu acho que nesse momento, hoje é dia 3, né? Então, estamos exatamente a 3 meses e um dia da urna, de 4 de outubro. A partir de amanhã, a conta vai ser de 3 meses, vai baixar para 2 meses, né? No final do dia de amanhã. 2 meses é alguma coisa. Então, assim, muito, muito próximo. E o momento, pelos motivos que a gente falou aqui no primeiro bloco, é favorável. Hoje, amanhã pode não ser. Quando eu voltar, então, pode ter 10 novos fatos aí e tal. Mas hoje, eu acho que é favorável à reeleição de Lula. Hoje. Não é a vantagem que um país tem aqui no Rio, por exemplo. E nenhuma das duas é reversível. Matematicamente, as duas mostram que tanto a vantagem de Lula quanto a própria vantagem de Paz, que é muito maior, ela tem espaço matemático para ser revertida. Todas as duas. Mas acho que hoje o momento favorável a Lula, e volto a dizer, campanha vencedora de eleição é campanha ativa, não é campanha reativa. Flávio, desde 13 de maio, só reage. 13 de maio foi quando a Intercept soltou o áudio dele com o Vocaro. E é gravado agora por Michele Bolsonaro com um vídeo dela no dia 24 de junho. Desde então, o Flávio só reage. Ele só reage. E, cara, eu não quero que eu gosto de dizer isso, não. O pior fogo é fogo amigo. Com Paulo Figueiredo de aliado, quem precisa de opositor? O maior eleitor do Brasil é homem ou mulher? Mulher.
Então esquece a barbaridade que ele falou pro preceito moral. Esquece, vamos deixar a moral de lado. Porra, você tá espezinhando o principal eleitor brasileiro. Você quer ser presidente do Brasil? Arruma um país aí que tem maioria masculina. Né? E assim mesmo, não quero crer que a maioria... 100% dos homens vão ser favoráveis a uma barbaridade dessa. Acho que tem 3 homens aqui, nenhum dos 4 que é favorável a uma estupidez dessa, entendeu? Então, pelo amor de Deus, o negócio de Paulo Figueiredo é um negócio de dar nojo, né? E volto a dizer, mais sujo que pau de galinheiro. Preso já por golpe que deu, dizendo que ia montar um hotel de Trump aqui no Brasil. Pegou dinheiro e fugiu para os Estados Unidos. 7-1, jeito abjeto, entendeu? Enfim. E é aliado não sei se é aliado, aí que tá. Ele é aliado de Eduardo, né? Ele é aliado de Eduardo. Era que Eduardo quer o irmão mesmo presidente? Não sei. Já tem isso. Não, porque ninguém diz uma besteira dessa. Ainda que pense, ninguém disse, acha que vai ficar sem consequência, né? Que mulher não sabe votar, que mulher que não gosta de recalque penteiro, feminista tem mais penteiro. Porra, ele tá de sacanagem. Brincadeira. Onde é que nós estamos, entendeu? E vai tomar processo nos Estados Unidos pelas mulheres conservadoras. Damares sendo acusada de ter amante e tal. E nesse sentido é didático. Estão provando do próprio veneno. Né? O que eles faziam com as pessoas que criticavam o bolsonarismo, estão provando o próprio veneno. Entendeu? Nesse ponto é didático. Né? O princípio cristão básico, né? Se bater não tá fácil, oferecer a outra, mas isso, homem que bate mulher, é o oposto. O cara que bate, a mulher nunca mais deve dar fácil para o cara tentar bater de novo, entendeu? Então que as mulheres conservadoras aprendam a lição. Está sendo dado aí didaticamente, né? Enfim, vamos ver, vamos esperar. Tudo pode mudar amanhã e certamente quando eu voltar pode estar tudo de ponta cabeça. Do jeito que tá... Não, o Master tem esse condão. Tem. Eu acho difícil porque Lula está no poder e Lula controla os presidentes da PF, né, do PF. Então, esse negócio já teve reação aí, que foram tirar os delegados do superior, dos tribunais superiores. Então, enfim, mas tudo para acontecer. Agora, o Teflon ele se dá um radical de um lado e um radical do outro. Vamos botar aí 15%, 20% de um lado do outro. Os 33% que estão no meio, eles vão pelo menos polêmico dos candidatos, pelo menos polemista dos candidatos, né, para que ele se aproxime mais de uma coisa mais equilibrada. Né? E, para finalizar, juro por Deus, 9/24, até o dia 13 de dezembro, 5 de dezembro, quando foi ungido o candidato pelo pai, ainda na Papudinha, até 13 de maio, Flávio jogava parado. De 13 de maio até hoje, 3 de julho de 2026, quem joga parado é Lula. Beleza. E tem um agravante muito sério aí nesse processo todo. Por isso que você fala que talvez, de fato, possa ser controlado, até a importância do governo nessa questão do controle da Polícia Federal e soltar ou não, para o Intercept ou para quem quer que seja. Ainda tem um outro fato. Os ministros do Supremo envolvidos nesses escândalos. Isso também faz com que muita coisa não seja divulgada aí, pelo menos os processos, na minha opinião, não conseguem andar e aí, né? Pode ser que não mude muito, mas por outro lado a gente está se falando de Brasil, de Vorcaro, de coisas dantescas aí que a gente nem consegue imaginar. Meu caro Luiz, para você então, nessa pausa aí, um bom descanso, né, que você consiga cumprir lá a sua missão, e te esperaremos de volta aqui, sem, como diz sempre Dona Diva, sem deixar a peteca cair.
Eu chego a ficar com medo quando ela falava isso quando eu cheguei. Não pode deixar a peteca cair. Você tá ouvindo, Everton? Ou tá fingindo que não tá ouvindo, rapaz? Tô brincando, Everton. Ó, mas não, claro que nós vamos fazer de tudo e não vai cair, não. Então, quando você retornar, estaremos aqui te aguardando. Bom descanso aí pra você. Até a próxima, Luiz. Valeu, tá? Obrigado. Na minha ausência, eu quero fazer pesquisa Zé Mário. Troca uma ideia com ele sempre, manter atualizado das pesquisas. Boa. Tá bom? Boa. Mário e o William. Mário e o William. William. Né, mas a Mário vai fazer as matérias. Então, você trocando uma ideia com os dois. A gente vai apurando. Manter, sobretudo, mais importante, o ouvinte do telespectador atualizado dos números. Perfeito. Everton, obrigado então, amigo. Vamos embora. Vamos manter a peteca lá em cima. Obrigado, Nogueira. Luiz, boa viagem. Aproveite bastante, descanse, porque na volta pode ser que o circo já esteja pegando fogo, né? Então, descanse que até boa viagem. Então é isso, né? Domingo temos Brasil e Noruega, emoções, com muitas emoções. Esperaremos um bom resultado, né, da nossa seleção. 5 horas da tarde, domingo, não dá nem pra tomar um negócio pesado, porque segunda tem que acordar cedo, né, Everton? Não, quem tem que acordar cedo? Tá. Então. Gente, 9h27. Obrigado, valeu, gente. Vamos nessa. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser, com o Brasil classificado, com um gol de mão, gol de Ancelotti, gol de qualquer um, mas que a gente consiga passar pela Noruega. Tem que tolerar. Eu já tolerei esse tal de Haaland, quando o Fluminense foi inventar de ir pro final do Mundial lá, com um tal de. Foi com o Manchester, né? Pô, o Haaland falou: que time é esse que nós estamos jogando aí? Tipo uma coisa assim, sabe como, né? Tipo Olise, falando do Brasil. Eu posso ver esse cara que eu já acho insuportável. Agora tem que tolerar ele ganhando do Brasil, aí é duro. Valeu. Não, e tem só para a última informação. Haaland e Vini Júnior brincaram, de vários memes rolando. O Vini Júnior como o ator Terry Crews, que é negro, né? Com as branquelas, né? Haaland é norueguês, é louro, né? E aí tem vários memes, né? O Haaland não perdeu o humor, interagiu, né? E colocou um comentário e marcou o Vini Júnior. Precisamos criar isso. Marcou o Vini Júnior. E o Vini Júnior respondeu, ha. Então eles incorporaram aí É legal que essas brincadeiras fiquem na brincadeira, né? É muito legal a atitude dos dois, eu acho. Tanto o Haaland de rir de si próprio, né, quanto o Vini também entrar na brincadeira. Mas na hora do jogo vai ser muito sério. Muito sério. E é isso. Cara, a gente tem que fazer 2 gols no mínimo, porque um gol o maluco vai fazer. Tô com você nesse placar aí. Vamos lá, gente. 9h29. A gente volta segunda-feira com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da nossa região. Continue ligado, continue aqui na Folha FM. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame.